Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral. Essa daqui é a análise pocket de Penharol 1, Fluminense 2, oitavas de final da Copa Sul-Americana 2019. O jogo de ida ainda é verdade, mas continuamos muito bem na Copa Sul-Americana. Antes de mais nada, seu likezinho aí embaixo. Finge que quanto mais likes você der, mais Johnny Gonzalez vai fazer gol, que aí te incentiva a dar um like maneiro. É muito bom fazer análise pocket pós-vitória, tava com saudade disso. A última que eu fiz foi lá no Maracanã, mesmo pela Sul-Americana, naquela vitória por 4-1 contra o Atlético Nacional, né, se eu não me engano. Teve ela e no sábado anterior tinha tido a vitória contra o Cruzeiro também por 4-1. Muito bom fazer análise com vitória. Começando, né, vamos pegar aí pelo próprio jogo em si. Eu falei contra o Vasco, no pré-jogo contra o Vasco, de que era um jogo que era muito mais importante o resultado do que a atuação. Contra o Vasco não veio nem resultado, nem atuação. E hoje eu posso dizer que a atuação veio em parte. O resultado veio completo, mas a atuação veio em parte. Fernando Diniz não surpreendeu na escalação, como todo mundo previa. Muriel entrou jogando. Na lateral direita já havia o boato ali de que Julião poderia virar titular. Não sei se até então era por causa de algum desconforto de Gilberto, algum tipo de lesão, alguma coisa. Mas com a entrada de Gilberto no segundo tempo, eu meio que não entendi. Não sei se ele estava sendo preservado e precisou que ele entrasse, porque Julião também não me pareceu que tinha pedido para sair. Enfim, ficou meio estranho, mas assim, me deixou com uma pontinha de dúvida. Talvez Diniz tenha esclarecido isso na entrevista coletiva, né, que está acontecendo enquanto eu estou gravando isso daqui, falando se Julião realmente virou titular no lugar de Gilberto, que era algo que a torcida reclamava bastante, que era sobre o lateral direito. Então não teve surpresas. Na frente entrou Marcos Paulo no lugar de João Pedro, Alan e Ganso voltaram no lugar de Yuri e Bruno Silva. E pra quem viu o pré-jogo, vale a pena ver lá ainda o pré-jogo de Fluminense Penharol, que foi publicado nesta terça-feira, com o Nacho Saldombide, lá o youtuber uruguaio, jornalista lá do Crack Café, o nome do canal dele. Vale a pena ver porque ele fala exatamente o que acontece no primeiro tempo. O Fluminense começa jogando muito melhor do que o Penharol, porque começa jogando por baixo. O time do Penharol é um time bom, é um time qualificado. Deu pra ver que é um time que sabe jogar com a bola no pé. Porém, quando é atacado com toque de bola, quando o Fluminense tocava a bola, o Penharol tinha dificuldade nas chegadas por baixo. Mas por mais que o Fluminense tivesse ali a maior imposição, jogasse melhor, não ameaçava tanto o gol do Penharol. A única chance que teve não foi nem numa jogada criada pelo time. Foi na bola que o Marcos Paulo rouba, grande jogo de Marcos Paulo também por sinal. Rouba a bola, toca e Johnny Gonzalez domina com uma, faz com a outra e faz o gol. A galera sempre vem, né, que acompanha aqui sabe que eu falo isso. O Fluminense joga num esquema de jogo que não permite perder muitos gols. Porque tem jogo que cria muito e que a gente perde muitos gols. Mas contra o Atlético Nacional, na ida, o grande destaque daquela goleada foi o fato de a gente ter criado 3 jogadas em 12 minutos e ter convertido as 3. E ter aberto 3-0 logo no início. Esse foi o grande diferencial. O Fluminense é um time que perde muitos gols ainda. Johnny Gonzalez não perdeu. Destaque para a calma de Marcos Paulo, não só na hora da roubada de bola para não fazer a falta, mas também da calma dele de esperar o momento certo de dar o passe. Eu venho falando sobre Marcos Paulo aqui, uma boa atuação dele depois de 2 ruins. Ele teve a chance contra a Chapecoense, não foi bem. Teve contra o Ceará, também não foi bem entrando no segundo tempo. E hoje rendeu. E é normal isso, porque ele é um grande jogador, mas que é jovem, vai oscilar. Depois disso o Fluminense ainda continua ali, tinha um controle do jogo, só que hoje o Fluminense sentiu muita falta de Alan, com Alan em campo. Alan muito mal, achei Alan bem abaixo do que ele é normalmente, deixando ele muita responsabilidade do jogo com o Danielzinho, que fez uma partidaça. A partida de Danielzinho não é só pela assistência no segundo gol de Johnny Gonzalez, não. Foi uma partida muito boa. Ganso muito mais marcando, jogando de segundo volante do que de meia, isso pra mim ficou muito mais claro, deixando Danielzinho livre pra criar o jogo. E é inacreditável o quanto que ele se sente tranquilo quando ele não é o único 10 do time. Quando ele não tá ali sendo o único com a responsabilidade de armar. Danielzinho não foi bem no início do ano, jogando com Bruno Silva e Ayrton, e não foi bem no último jogo contra o Vasco, jogando com Bruno Silva e Yuri, porque ele era o cara que precisa armar, e ele joga muito melhor quando atua ao lado de Ganso, em que Ganso recua para segundo volante, e ele consegue ter mais liberdade. Vem o segundo tempo,
Fluminense, enfim, depois eu vou comentar sobre o Muriel, né? Mas o Fluminense aparentemente volta melhor, volta jogando melhor, mas depois o time do Peñarol também é aquele negócio. O Peñarol estava jogando em casa, o Fluminense estava conseguindo um grande resultado, ganhando. O Peñarol não perdia desde o dia 7 de agosto de 2018. Foi quando o Peñarol perdeu na segunda fase da Sul-Americana do ano passado para o Atlético Paranaense lá por 4-1. Era quase um ano sem perder em casa. Então, para os caras, isso era difícil também. Eles tinham que partir para cima e foram para cima. E o Fluminense, no segundo tempo, eu lembro que aos 59 minutos, acho que foi por aí, 56 minutos, enfim. Aos 10, 15 do segundo tempo, o Fluminense teve uma chance num chute ali de Pedro, etc. Depois disso, ele ficou 14 minutos sem passar do meio de campo. Pressão do Peñarol. Não, mais uma vez achei Digão abaixo da média, não achei uma boa partida dele, achei o Nino até um pouco melhor no total da partida. E aí o Fluminense acha um gol. Danielzinho dá um ótimo lançamento, Johnny ganha speed, né? Ganha ali na velocidade do zagueiro. O goleiro do Peñarol sai, não tinha por que ele sair naquela bola. E Johnny, aí acontece o que eu sempre falei, mesma coisa sobre o Atlético Nacional. Uma chance para Johnny, um toquinho de esquerda, gol do Fluminense. Tem que matar o jogo nessas bolas. O Fluminense faz o 2-0 e aí, meu amigo, a hora que eu realizava que a gente estava ganhando de 2-0 do Peñarol na ida, o time que tomou baile do Atlético Paranaense, que tomou baile do Bahia em alguns momentos, que recentemente perdeu do Vasco sem jogar nada em São Januário, estava ganhando de 2-0 do Peñarol na ida lá no Campeão del Siglo. E o Fluminense até soube ele segurar em algum momento, e eu vou pontuar sobre isso no gol da derrota. Em alguns momentos o Muriel teve que fazer várias defesas, e assim, aprovada a estreia de Muriel, porém aprovada com ressalvas, porque em vários momentos com a bola no pé ele se complicou demais, se complicou acima até do que a Agenor se complicava. Então mas isso com o treinamento acredito que isso vá melhorando no caso dele. E com a bola na mão, achei que ele teve uns 2 lances ali de segurança. Aquele que ele não conseguiu, que ele saiu de lado, logo no início do jogo, que ele sai de lado assim e meio que não segura a bola direito e tal. Mas depois algumas defesas mais complicadas, algumas mais plásticas, que não eram tão complicadas assim. Mas mandou bem no geral, mas fica essa ressalva. Um pouco inseguro em alguns momentos, mas com a bola na mão, defendendo mesmo, mandou muito bem. O Fluminense estava com um resultado ótimo. 2-0, vinha jogar aqui no Rio, jogava tranquilo. Só que aí quando o Ganso sente, o Fluminense pena por aquele problema das inscrições na Sul-Americana. Para mim, um dos erros de Fernando Diniz, que está tendo resultados hoje ainda, é não ter inscrito Pedro quando pôde inscrever... Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Espera aí que o Google me deu alguma pesquisa aqui maluca. Da série Bruno Silva derrubando copos aqui atrás, agora tem o Google pesquisando quando eu falo de Fernando Diniz. Mas Fernando Diniz lá atrás não escreveu Pedro entre os 30 porque Pedro estava machucado. E aí só pôde fazer essa troca utilizando uma possível entrada de Léo Arthur, que seria um outro meia ali. Agora, Léo Arthur não está inscrito, Evandro não está inscrito, Kelvin não está inscrito, não tem meio campista, algum jogador que possa jogar de meio campista no banco. E aí o Fluminense sente, porque Ganso sentiu ali a perna, teve que sair, não tinha um jogador que pudesse entrar ali, tinha Caio, Dodge, Bruno Silva e Ayrton de meio campistas, ou seja, nenhum deles para atuar naquela posição. Diniz escolhe Bruno Silva, para variar, e o Fluminense, num lance fortuito do Peñarol, num contra-ataque, o lateral pegou no mano a mano com o Caio Henrique, conseguiu dominar bem dando corte, cruzou na área. Os 2 zagueiros também estavam no mano a mano. Nino estava pegando o Viatri, acho que foi o Viatri que fez o gol, não sei agora exatamente, não vi o nome. Mas acho que não foi Viatri não. Mas, ele estava marcando, o Nino estava marcando e o outro estava... Outro jogador do Fluminense, o Digão, estava marcando o outro do Peñarol. Pegou no mano a mano, claro. E aí vem o cruzamento, sai o gol do time uruguaio. Óbvio que o 2-1 é um resultadaço. Eu até comentei com a galera que eu tava assistindo o jogo no final ali, ó. Se o Fluminense, se antes do jogo chegassem pra mim e falassem bem assim, ó, você nem assistiu o jogo ainda, nem vai assistir o jogo, nada antes não. Topa um 2-2, você fecha, aceita aí o 2-2 de boa? Eu topava na hora. Eu topava um 2-2 fácil antes do jogo, trazia o jogo pro Maracanã pra vir aqui. Ou seja, o 2-1 é um resultadaço.
O gol no último minuto é que me dá uma tristeza. Porém, como tem gol fora de casa na Sul-Americana, eles têm que vir aqui e mesmo assim ainda tem que fazer 2 gols no mínimo. 1-0 pro Peñarol aqui é do Fluminense. Óbvio que aqui eles vão sair mais e o Fluminense precisa jogar do mesmo jeito que jogou lá hoje. Jogar com a trinca de meio de campo, não tentar recuar, não é tentar botar Bruno Silva para se prevenir de alguma coisa. A gente tem que se prevenir é de Bruno Silva, não é se prevenir com Bruno Silva. Tem que se prevenir é dele. E aí tentar jogar do mesmo jeitinho que jogou hoje. O Fluminense teve saída rápida pelas pontas, vai ter a volta de João Pedro, o que eu considero como algo ruim, caso ele tire Marcos Paulo para colocar João Pedro. Vai ter que segurar um banquinho aí, pelo menos João Pedro, nesse jogo. Mas, de qualquer forma, a gente ganhou. O resultado veio. 2 meses depois, o resultado veio. Dá uma paz, dá uma tranquilidade pra gente enfrentar o São Paulo no próximo sábado e se emplacar uma segunda vitória contra o São Paulo, aí contra o Peñarol para classificar de vez. Beleza? Saudações tricolores, até a próxima. Amanhã tem vídeo aqui no canal. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!